Boa noite, sejam bem-vindas à nossa sessão experimental. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A Meire, que já é minha aluna na mentoria MLS 70K, está aqui presente. Seja bem-vinda. Hoje eu passei o dia preparando o material para vocês, preparando realmente algo que fosse surreal, que fosse extraordinário. Hoje, as empreendedoras que estão aqui presentes, que ainda não tiveram a oportunidade de serem mentoradas por mim, terão a oportunidade de experimentar na prática como é ser mentorada por Luzia Silva e de forma gratuita, um presente aqui para todas as empreendedoras que estão aqui presentes. Então, a Edna Santos, seja bem-vinda, a Cláudia, a Ruth, a Alzeni, a Alcimira e a Meire. Vamos dar início aqui à nossa sessão, preparei o material e já vou estar compartilhando e lembrando que a nossa sessão ela é muito participativa, então vocês estarão participando o tempo inteiro de todas as etapas aqui. Então vamos lá, deixa eu iniciar aqui mais uma vez, sejam todas bem-vindas. E olha só o que interessante. Algo que realmente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu WhatsApp, porque, deixa eu enviar aqui para uma empreendedora que está aqui presente, para ela já entrar aqui. Deixa eu só fechar esse compartilhamento, que eu vou abrir para vocês o da apresentação. Deixa eu só configurar aqui, para ficar no tamanho certinho. A Vânia acabou de chegar, a Vânia também é minha aluna na mentoria MLS 30K, seja bem-vinda. As minhas alunas todas aqui presentes, que alegria ter vocês aqui, muito bem. E a mentora de vocês hoje está inspirada, preparei uma senhora aula e vamos ficar aqui juntinhas até às 21h30, então vamos fazer valer esse momento, porque afinal de contas a gente não tem essa oportunidade todo dia. Ok, vamos lá. Então, sejam bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Para quem está participando pela primeira vez, com certeza vai ser uma das melhores experiências da tua vida. Acredite nisso, porque eu vou dar o melhor de mim. E para a gente entender um pouco melhor sobre a proposta da sessão experimental, é fortalecer e impulsionar mulheres empreendedoras, é contribuir com o crescimento, é estar ao lado de mulheres que estão caminhando para a vida, mulheres que decidiram vencer, que querem prosperar, que têm sonhos, que têm objetivos, e escolheu como ferramenta o empreendedorismo. Eu sou uma mulher verdadeiramente apaixonada pelo empreendedorismo. Daqui a pouquinho vão conhecer um pouco melhor a minha história e vão entender o porquê que eu sou tão apaixonada e estou aqui todas as quartas-feiras e sou mentora de venda de produtos físicos, conduzindo mulheres empreendedoras a alcançar o sucesso, assim como eu alcancei. E empreender é desafiar limites, é criar novas possibilidades. O empreendedorismo feminino refere-se à atuação das mulheres na criação, desenvolvimento e gestão de negócios. Ele envolve não apenas abrir empresas, mas também superar desafios específicos, como a desigualdade de oportunidades, o acesso a crédito e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Esse movimento tem um impacto social e econômico significativo, pois promove a autonomia, gera empregos e inspira outras mulheres a seguirem o mesmo caminho. Além disso, o empreendedorismo feminino incentiva a inovação, a diversidade no mercado. Então, para vocês entenderem o papel de vocês na sociedade, o quanto vocês são
importantes, o quanto vocês são necessárias para o mundo, o quanto vocês contribuem com o crescimento e a evolução do nosso país. E a minha missão aqui hoje é ir de forma muito mais profunda. E eu sempre falo que eu não trabalho na superficialidade. Então, mesmo sendo uma sessão gratuita, eu vou entregar o melhor de mim, para que vocês saiam muito melhores dessa sessão experimental. E o primeiro passo é realmente mudando a mentalidade. Agora que vocês já conseguiram compreender um pouco mais da responsabilidade que vocês têm quando decidem empreender, como é que você vai se comportar a partir de agora? Como você tem se comportado no desenvolvimento do teu negócio? Você realmente tem dado o seu melhor e tem desenvolvido de forma profissional? Ou você ainda atua como amadora, sabotando o teu crescimento e negligenciando as áreas mais importantes do teu negócio? Então, comecem a refletir sobre isso e comece também a mudar os comportamentos. De ex-vendedora de cosméticos a mentora 5D. Exatamente isso. O porquê que eu tenho tanta propriedade para ensinar empreendedoras a vender produtos físicos no segmento de roupas, bolsas, sapatos, cosméticos, semijoias, cama, mesa e banho. Porque durante os 11 anos da minha vida como empreendedora, eu fui essa empreendedora que vendia produtos físicos. Eu sei exatamente o que é todos os desafios que uma empreendedora enfrenta para desenvolver o seu negócio, principalmente em um país em que nós não fomos ensinadas a empreender. São poucas as pessoas que têm a oportunidade de nascer em um ambiente, em um meio onde o empreendedorismo já é uma realidade. Na grande maioria das vezes, nós caímos no empreendedorismo de paraquedas pela necessidade, pelos nossos sonhos de ter realmente uma vida melhor, mas é como um bebê que acaba de nascer. O que é que um bebê faz quando ele acaba de nascer? Ele só chora, mama, faz cocô e grita. Então, nós ainda não sabemos dar os primeiros passos. E para dar esses primeiros passos, a insegurança, o medo e todos os outros desafios acabam tomando conta. E mulheres com potenciais absurdos acabam se colocando em uma caixinha porque não tem alguém impulsionando, direcionando e acompanhando dentro do processo de desenvolvimento. E é por isso que eu tenho hoje esse propósito de ajudar essas mulheres a entender que é possível, sim, ter sucesso como empreendedora. É possível, sim, ter liberdade de tempo, ter liberdade geográfica, utilizando os canais de comunicação e as redes sociais para potencializar negócios, para acelerar resultados. É possível, sim, escalar um negócio hoje, utilizando a rua mais movimentada do mundo, que é a internet. E é para isso que eu estou aqui hoje com vocês. Então, sejam bem-vindas mais uma vez à nossa sessão experimental. Durante os 11 anos que eu fui a empreendedora que vendia produtos físicos, eu vou até fechar minha tela aqui para que vocês fiquem só me vendo, porque aqui vocês vão se ver nessa fala. Eu nasci em uma cidade extremamente humilde, uma cidade onde era a zona rural. E lá, nossa, como vocês estão lindas! Eu fico lá compartilhando a tela e eu não vejo vocês. Vocês estão maravilhosas com as câmeras abertas. E essa é uma das coisas que eu cobro muito aqui na sessão experimental. E quando vocês abrem as câmeras, que dão um sorriso para mim, vocês têm um potencial tão incrível. É um absurdo, é um pecado com a mentora de vocês fecharem a câmera e eu não poder desfrutar dessa beleza que está do outro lado. Da mesma forma que eu me arrumo e fico plena, maravilhosa. Eu tomo banho, venho cheirosa para aqui, afinal de contas, vocês não merecem sentir um odor aí do outro lado, né? Então, escovo os dentes, tomo banho, coloco desodorante, perfume, faço minha maquiagem maravilhosa, até iluminador. Escolho a sessão com muito amor para vocês. A Rosânia, minha aluna, se tornou minha aluna esses dias, nós estamos estruturando um negócio dela também. Seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Por que eu falei sobre isso? Porque isso aqui é pilares de uma empreendedora de sucesso. Então, vocês têm um negócio físico, eu tenho um negócio digital e eu me comprometo com esse negócio. Eu não venho para aqui de qualquer jeito, eu não brinco de qualquer jeito, eu realmente dou o melhor de mim para estar aqui com vocês. E é importante entender que o sucesso ele não leva a desaforo. Se vocês querem ter sucesso, se vocês querem verdadeiramente se tornar empreendedoras com faturamento de 10 a 30 mil reais por mês, precisa começar a mudança aqui. Antes de qualquer coisa, antes da mudança acontecer no bolso, ela precisa acontecer na mente, porque só cabe no bolso o que cabe na mente. Esse é o convite para vocês.
Eu não trabalho na superficialidade. A minha mentoria se baseia em vários pilares e vocês terão a oportunidade de conhecer aqui hoje. Mas eu provoco essa mudança de mentalidade para que a gente perceba que o sucesso profissional ele vem depois do sucesso pessoal. A evolução, a nossa mentalidade precisa caminhar. Precisamos romper com as crenças, com o medo, com a insegurança, com os bloqueios, para que, de fato, a gente se torne uma empreendedora de sucesso. E falando sobre crenças, eu já iria contar a minha história. Eu iniciei falando, né, de ex-vendedora de cosméticos a uma mentora 5D com a minha placa maravilhosa aqui da Equify de 2024. Recebi essa placa R$ 100.000 em saques, vendendo produtos digitais. E por que que eu me tornei tão boa, me tornei tão excelente ao ponto de ser reconhecida por uma das melhores plataformas do Brasil? Porque eu sempre tive sede, eu sempre tive fome, eu sempre quis vencer. E vai ser isso que vai fazer vocês vencerem. Vai ser isso que vai fazer vocês crescerem. A fome de vocês, a sede. E essa é a pergunta que eu faço. Vocês estão com fome? Vocês estão com sede realmente? Vocês estão comprometidas a fazer o que tem que ser feito para se tornarem as empreendedoras que vocês desejam? Tem uma frase que eu gosto muito de falar. A sua alma tem sede de coisas que você ainda não viveu. A sua alma grita por experiências que você ainda não conhece. E você só vai acessar quando você decidir. Mais importante do que decidir é se manter decidida durante o processo. Porque todos os dias nós tomamos decisões. Agora, manter essas decisões, aí é que é uma outra história. Então, precisamos não só tomar decisões, mas cuidar da nossa mente. Tomar cuidado com quem nós convivemos, para que a gente se mantenha diante dessa decisão. Então, eu nasci em uma cidade chamada Presidente Tancredo Neves, Bahia, e nessa cidade, a maior parte é uma extensão rural. Era uma casa de taipa. Eu costumo dizer que era igual àquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E vocês vão me ver chorar, porque quando eu conto a minha história, eu me emociono. Isso aqui é para inspirar vocês. É para mostrar que se eu conseguir, vocês também conseguem. Então, era uma zona rural, não tinha energia elétrica, eu nasci em casa de parteira, morava em uma casa de taipa, uma casa que molhava toda na época de chuva, uma casa que você passava e via exatamente o nada que tinha lá dentro. Nós não tínhamos mesa para fazer as refeições, nós fazíamos no chão mesmo da casa. Não tínhamos uma cama decente para dormir, tudo era improvisado, com colchão daqueles capins e tábuas. Eu trabalhava na roça de enxada pequenininha, ajudando os meus pais. E eu vi os meus pais trabalhando no sol quente durante anos para não deixar os 6 filhos morrerem de fome. Eu vim desse lugar, eu era uma improvável. Não tinha energia elétrica, não tinha celular, não tinha televisão. Hoje, quando as pessoas falam assim, ah, Benício conhece tal desenho, eu falo, que desenho é esse? Mas que boneco é esse? Eu não conheço nada disso, porque na minha época não tinha televisão na minha casa. E eu não tinha como assistir. Não tinha brinquedos, tudo era muito improvisado ali, e eu fui crescendo nesse ambiente. Aos 12 anos de idade, a minha mãe me deu para uma mulher da cidade grande. E naquele tempo existia muito isso. As madames da cidade grande pegavam as meninas do interior dizendo que iam colocar na escola. E veio eu e mais as minhas 2 irmãs. Eu fui explorada dos 12 aos 18 anos de idade. Morei em uma casa onde eu cuidava de uma casa gigante, de 3 banheiros, de 2 cachorros e 2 papagaios. E a minha cama era um sofá de 2 lugares na sala. Por 6 anos da minha vida, eu dormi nesse lugar. Eu falo que ainda bem que eu sou pequenininha, eu tenho apenas 1,53 m, então cabia certinho no sofá. Se eu não fosse pequenininha, com certeza teria sérios problemas na coluna até hoje. E com 18 anos de idade foi quando eu me revoltei, decidi voltar para a casa dos meus pais. E acredite, quando eu volto para a casa dos meus pais, eu vou morar em Valença, que é uma cidade que Presidente Tancredo Neves conhecia a Valença nessa época. E quando eu fui morar lá, um pouquinho antes de vir para, com 12 anos, um pouquinho antes disso, nós passávamos fome mesmo. A gente tinha o que comer até quinta-feira de péssima qualidade, quando chegava quinta, sexta e sábado, nós não tínhamos o que comer. Por diversas vezes, a nossa alimentação eram folhas cozidas ou então farinha, água, sal e pimenta. Isso era muito comum na minha casa, principalmente de sexta a sábado, porque lá a feira acontecia uma vez na semana e ainda hoje eles têm essa cultura. Todos os sábados, todo mundo vai para a cidade fazer mercado. E naquela época também era assim. Então, eu venho desse lugar, eu venho dessa realidade.
Mas dentro de mim sempre existiu um desejo ardente de vencer. Eu queria crescer. Eu sabia que eu não iria morrer pobre. E eu precisava tomar decisões. Então, mesmo sem entender a grandiosidade que existe dentro da ferramenta do empreendedorismo, eu já tinha o coração empreendedor sem ter a menor noção. Então, eu já vendia aquelas peças em casa, aqueles carros gigantes chegavam e deixava as peças íntimas, os ursos, as panelas, vendíamos e a recompensa era às vezes um baby doll, às vezes era um ursinho bonitinho, não tinha uma remuneração financeira, mas eu gostava da experiência de vender o produto, de entregar o produto e de receber e de passar para o dono quando ele chegava. E aí, aos 12 anos, eu vim para a cidade grande, fiquei até os 18 anos de idade, volto para a casa dos meus pais, me mudo para Valença e eu começo a empreender em um salão de beleza com a venda de serviços. Eu aprendi a fazer unha na casa dessa senhora, ela me colocou para fazer unha, para aprender a fazer a unha dela. E aí eu aprendi, me tornei tão boa, que eu era uma das melhores da cidade. Eu tinha uma agenda lotadíssima, eu era cotadíssima. Naquela época, para uma cidade do interior, eu faturava uma média de R$ 2.500 livre só fazendo unha. E eu tive a oportunidade de conviver com mulheres, com médicas, com advogadas, com doutoras, com empresárias, com professoras, e eu comecei a me inspirar naquelas mulheres. Eu comecei a olhar para elas e falar: nossa, que incrível! Eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero falar bem como essas mulheres, eu quero ter carro, eu quero ter casa. Então, eu sempre fui sedenta por crescimento. E ali eu decidi fazer faculdade, comecei a fazer faculdade, sou formada em pedagogia. Na minha família, só eu tenho nível superior. Quando eu estou fazendo faculdade, trabalhando no salão, vem aí o início e o desejo de ter a minha casa. Eu sempre sonhei em ter casa, porque eu já trouxe para vocês como era a casa dos meus pais. E aí eu comecei a trabalhar muito para construir uma casa. Aos 25 anos de idade, eu tinha uma belíssima casa, que nem todo com porcelanato, com 100 metros quadrados, suíte, era um luxo. Eu sempre falo, quando eu vou contar essa história, que eu vou colocar as fotos para vocês verem e depois acabo esquecendo. Então, aos 25 anos de idade, eu já estava nesse lugar. Surgiu a necessidade de ter uma segunda fonte de renda, e aí me apresentaram a Mary Kay Cosmetics para eu começar a vender os produtos. E aí, na época, a Valência tinha 90 mil habitantes, só tinha uma diretora, e ela falou para mim: Lu, você é muito boa em vendas, olha como você vende bem os produtos. Imagine se você começar a compartilhar essa oportunidade, abençoar outras mulheres a ter um modelo de negócio para ter uma renda extra, uma renda extraordinária, e você, além das bonificações que você vai receber como diretora, você pode dar um carro cor-de-rosa e você pode viajar o mundo. E eu falei: eu quero fazer esse negócio. Eu comecei a fazer, gente, vocês não acreditam, em uma cidade com 90 mil habitantes, que só tinha uma diretora, eu fui a segunda diretora da cidade. E olha que ser diretora lá, para quem é da Rinode aqui, para quem faz marketing multinível, é 10 vezes mais desafiador que bater diamante, só para vocês terem uma ideia. E eu cheguei ao diretorado, liderava uma organização com mais de 60 mulheres. Foi uma experiência surreal, porque eu comecei a viver um novo mundo, uma nova realidade. A menina humilde, que veio da zona rural, que passou fome, que foi para a escola aos 12 anos de idade, porque os pais não tinham condições de investir em material didático. A menina que foi babá, olha só, fui babá, fui empregada doméstica, fui manicure. Deixa eu ver como é que eu fui. Babá, empregada doméstica, manicure. Mas também sou pedagoga, tenho nível superior. E eu sou hoje uma mentora com faturamento 5D. Sabe por que eu cheguei aqui? Porque não são as minhas condições, são as minhas decisões que vão mudar a minha vida. E quando eu tive esse entendimento, eu passei a mergulhar. Foi uma jornada fácil? Claro que não. Afinal de contas, nós somos feitas e feitos de crenças, né? João está aqui. Seja bem-vindo, João, Nelson também. Somos feitos de crenças e tudo aquilo que a gente carrega, às vezes, trava o nosso crescimento. Eu sei que vocês querem crescer, eu sei que vocês querem prosperar, eu sei que vocês desejam ardentemente ter a vida transformada. Só que muitas vezes são tantos desafios, são tantas crenças, são tantas batalhas, tantas lutas diárias que vocês ficam cansadas, vocês ficam esgotadas. Eu passei por isso. Eu passei por isso e eu me emociono porque a minha jornada como empreendedora não foi fácil. Não foi fácil. Eu venho de um lugar onde eu tive que batalhar muito para chegar até aqui, romper com o sistema, trabalhar crenças, crescer, evoluir. Não tinha dinheiro para investir em cursos, mentorias, treinamentos. Então, não foi uma jornada simples. Agora, por que eu consegui?
porque é impossível dar errado para uma mulher que não desiste nunca. Grava essa frase no teu coração. Se possível, escreve ela bem grande e coloca na tua casa. É impossível dar errado para uma mulher que não desiste nunca. E se deu certo para mim, vai dar certo para vocês também. Porque nós temos um Deus que ele é maravilhoso, nós somos filhas e filhos amados de Deus. Ele tem o melhor para nós. Tudo o que nós precisamos é só descobrir como pegar o acesso. E eu estou aqui hoje para ser esse canal na vida de vocês, para que vocês descubram como pegar o acesso, para que a vida de vocês sejam transformadas, assim como a minha vida foi transformada. Então, tudo que eu fiz ao longo da minha jornada, eu decidi hoje ser essa luz na vida de outras mulheres. Então, a nossa dor, quando a gente se cura, vai ser o antídoto para a dor de outras pessoas. Quando a gente consegue vencer, quando a gente consegue chegar lá, é a oportunidade que nós temos agora de ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Quando nós entendemos sobre propósito e sobre missão de vida, é um egoísmo guardar para a gente aquele conhecimento, guardar para a gente algo que transformou as nossas vidas. Então, é por isso que eu estou aqui hoje fazendo essa sessão experimental, porque vocês não vão poder dizer que não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo aqui hoje. Eu digo sempre que eu gostaria de ter tido uma Luzia Silva na minha vida lá atrás, porque eu não tinha acesso a isso aqui, eu não tinha mentor, eu não tinha dinheiro para investir. Eu cavei muito poço para as minhas alunas hoje beberem água limpa. Às vezes eu fico me perguntando como foi que eu aprendi tanta coisa. E eu digo uma coisa para vocês. Outro dia eu estava nesse diálogo com Deus, eu sou evangélica, e as respostas, às vezes, de Deus, elas vêm muito rápido. E eu estava conversando com Deus, Senhor, como foi que eu aprendi sobre essa estratégia que funciona tão bem? Porque eu não lembro de alguém ter me ensinado isso. Eu não tinha mentores, Senhor, quando eu criei isso aqui. E aí ele falou para mim, você tem o melhor mentor, você tem o mentor dos mentores. E eu entendi algo que é muito claro. Existem dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria que vem do alto. Existe a sabedoria que só Deus pode liberar para a gente. E existe a sabedoria que nós precisamos comprar para ter acesso, que é o conhecimento de alguém. E é o que muitas de vocês fazem aqui. Então, tudo o que aconteceu na minha vida, todas as transformações, tudo que eu me tornei ao longo dessa jornada, foi exatamente por conta das escolhas que eu fiz. Porque eu fiz essa pausa para contar mais sobre a minha história, para que vocês entendam que não foi fácil para mim, nunca vai ser fácil para ninguém. Só que vocês têm duas escolhas: ficar no mimimi, escolherem serem vítimas ou serem protagonistas da vida de vocês. Você tem hoje em mãos a oportunidade de escrever uma nova história. E é isso que eu quero te inspirar aqui hoje. Porque quando uma empreendedora vence, outras mulheres vencem. Lembra que eu li logo no início lá sobre o empreendedorismo? Quando vocês vencem, vocês inspiram outras mulheres a fazer o mesmo. Quando vocês estão lá, às vezes vocês não querem gravar um vídeo com vergonha do que as outras pessoas estão pensando. Quando você grava um vídeo, você está influenciando, você está inspirando uma outra mulher do outro lado a tomar a mesma coragem que você tomou, ir lá e fazer as coisas acontecerem. Tem um filme que eu indico muito, se vocês não assistiram, eu recomendo. Coach Carter, Treino para a Vida. Ele diz o seguinte: os nossos maiores medos não é de sermos inadequados. Os nossos maiores medos é de sermos poderosos além da conta. É a nossa luz e não a escuridão que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não adianta se encolher para que as outras pessoas não se sintam confortáveis ao seu redor. Todos nós nascemos para brilhar como crianças e não está em alguns de nós, está em todos nós. Eu até gravei de tanto que eu gosto desse filme. Então, assim, para vocês entenderem a missão de vocês aqui nesse mundo, para vocês entenderem o propósito, o quanto vocês são incríveis, o quanto Deus tem algo reservado para vocês. Então, as minhas sessões experimentais sempre vai ser com essa proposta, que vocês não saiam daqui vazias, que vocês não saiam... Sabe aquele negócio chato que às vezes a gente fala assim, a pessoa promete que vai dar uma aula, aí quando você chega lá, só quer vender algo. Eu recebi uma ligação aqui, fui rejeitar, e aí ficou, eu pensei que tinha desligado o Zoom. E aí, às vezes, você vai participar, chega lá, a pessoa só quer vender algo, não entrega aquilo que prometeu. E eu tenho essa responsabilidade de entregar algo que vocês saiam daqui transformadas. Coach Carter, treino
para a vida. Este é o nome do filme. Voltando aqui à nossa apresentação, e então, já conversei, já contei um pouco da minha história, mas hoje quem sou eu? Eu sou Luzia Silva, sou mãe de Benício Silva, sou evangélica, sou pedagoga de formação, apaixonada por desenvolvimento humano. Eu sou especialista em vendas há 11 anos, já atuei no mercado de cosméticos e vendas diretas. Hoje ajudo empreendedoras a faturar de 10 a 30 mil reais por mês com a venda de produtos físicos. Sou criadora do Bazar Online, que já soma 3 milhões em resultados. Tenho alunos espalhados no Brasil inteiro, inclusive em alguns países da América Latina. Sou especialista em vendas e em vendas com WhatsApp. E eu também sou palestrante, realizo palestras e treinamentos para grandes empresas. E agora que eu já me apresentei, já contei um pouco da minha história, eu quero conhecer vocês melhor, porque vocês importam para mim e a história de vocês também são importantes. Então, vão interagindo aqui comigo, me conta, eu vou deixar essa tela aqui para vocês ficarem vendo. Qual é o segmento que vocês atuam? É cosméticos, é roupas, é bolsas, sapatos, é semijoias, é lingerie, é cama, mesa, banho? Vão me contando. Contam também qual é o faturamento mensal que vocês estão tendo. E assim, sem receio de falar, porque todo mundo está aqui nesse processo de evolução e de crescimento. Quando vocês respondem essas perguntas, vocês já estão tendo a oportunidade de receber direcionamento. Vocês já estão tendo a oportunidade de serem mentoradas por mim sem ter investido nada por isso. Então, estão investindo o tempo de vocês. Então, vão interagindo, porque com certeza tudo que vocês trazerem aqui é para compartilhar algo que vai somar de alguma forma. Então, quais são os maiores desafios e dificuldades com vendas? Quando vocês olham hoje para o modelo de negócio, quais são os principais desafios? Quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando? Você vende mais online ou presencial? Como está a sua rotina de divulgação e atendimento? Vocês estão realmente desenvolvendo um bom trabalho? Já está com a estrutura digital toda organizada, o Instagram que comunica a grandiosidade daquilo que você entrega? Está começando a vender através das redes sociais? Vende mais com o WhatsApp? Como é que está esse processo? Vão contando para mim também. E você costuma fazer um planejamento para definir as suas metas e campanhas do mês? Vocês costumam fazer isso de forma sagrada? Eu lembro que eu tive sessão individual com a Vânia Oliveira, que está aqui presente. A história da Vânia é muito interessante. E hoje, Vânia, inclusive, eu estava olhando um grupo que você participou da mentoria com Meire, e aí eu estava lembrando, nossa, há quanto tempo Vânia faz os meus cursos, as mentorias, os treinamentos, há um tempão. Ela já era minha aluna na mentoria MLS 30K, finalizou o acompanhamento de 6 meses, e eu tenho um programa de continuação para as alunas que querem continuar comigo, me tendo como mentora. E aí ela falou assim, eu quero, mas eu só posso começar em maio. Ela pagou para começar depois, só para não perder a oferta especial. E quando foi essa semana, nós fomos fazer o plano de ação. Ela falou assim: nossa, quanta clareza você trouxe aqui. Porque eu tinha feito de um jeito, mas agora eu consegui entender completamente diferente. E eu tenho norte, eu tenho clareza, eu tenho direcionamento, eu sei exatamente o que fazer e o como fazer. Então, é muito bom saber que esse trabalho é tão fundamental e é tão estratégico, é tão assertivo que vocês saem tendo o que é mais importante, que é clareza. Muitas empreendedoras que acabam não tendo sucesso, não têm resultado, ou falem um negócio, acabam levando à falência ali, é basicamente por falta dessa orientação, desse acompanhamento. Então, essa é a minha missão enquanto mentora. Deixa eu ver se vocês interagiram aqui no chat. Vocês estão conversando comigo, né? Vocês interagem comigo, então vocês vão falando, vão conversando. Olha só, vendo Rinodê, roupa, sapatos, lingerie, semijoias. Nossa, a gente tem uma estratégia aqui. Eu tenho a Ana Patrícia, você vai conhecer daqui a pouquinho a história dela. Ela faturou 11.634 apenas uma ação com esses mesmos segmentos, uma ação de vendas no WhatsApp em horas. Ela teve esse resultado, é dos mesmos segmentos que você. A Meire já é minha aluna, cosméticos de lingerie. Meire, tá faltando as fotos para a gente pensar nessa ação. Já vende online com Instagram e WhatsApp muito bem, parabéns, excelente. Olha só que legal, muito bem, muito bem. Então, vão me contando aí e vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Vou voltar aqui.
Falando sobre a Ana, essa é a Ana Patrícia. A Ana, ela faturou R$ 20.000 em vendas em apenas 15 dias, aplicando as estratégias da mentoria e utilizando como principal ferramenta o WhatsApp. Em 2 meses, a Ana faturou mais de R$ 50.000. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Aqui para mim sumiu, eu não estou conseguindo ver vocês. Tá aparecendo a tela da Ana aí? Tá Tá sim, ok? Lu. Perfeito. Perfeito. É muito interessante o que eu vou contar para vocês sobre a Ana, porque de repente pode ter várias Anas aqui presentes, se não todas. E eu costumo dizer que a Ana representa milhares de empreendedoras espalhadas por todo o Brasil. A Ana, além de empreender, ela também é CLT. Tem uma jornada bem cansativa, trabalha em um hospital e ela tem um negócio há 17 anos. Esse modelo de negócio da Ana uma loja de roupas, onde ela vende roupas masculinas, femininas, alguns acessórios, alguns sapatos também de couro. E a Ana, dentro desses 17 anos, acredite, dentro desses 17 anos, o maior faturamento da Ana era R$ 10.000. Ela não passava disso. Geralmente era 6, 7, 8. Quando chegava um dezembro da vida, por exemplo, aí ela faturava 10 mil. Só que a Ana chegou um momento, 17 anos, que ela estava cansada. Por que a Ana estava cansada? A Ana tinha um grande desejo de expandir a marca, de ter uma loja física maior. E ela tinha também um problema que ela queria resolver. Ela vendia muito fiado e não estava sabendo como sair do fiado. Então a Ana parou, analisou e tomou uma decisão. E essa é a provocação que eu faço agora para vocês nesse momento. Eu acredito que se vocês estão aqui presentes, é porque vocês não estão satisfeitas com os resultados que vocês estão tendo. Então, abro a mentalidade de vocês, sejam inteligentes. O que é que uma mulher inteligente faz quando ela está diante de uma oportunidade? Ela para, ela analisa e, com base naquilo que ela analisou, se fizer sentido, ela toma uma decisão. Simples assim. Analisa, fez sentido para mim? Vai melhorar os meus resultados? Eu vou crescer enquanto pessoa? Eu vou conseguir aumentar o meu faturamento? Eu vou realmente expandir a minha marca? Eu tomo uma decisão. E aí ela entrou na minha mentoria. Quando a Ana chegou aqui, a Ana não utilizava as redes sociais, a Ana não gravava vídeos e a Ana não sabia desenvolver as estratégias de vendas com o WhatsApp. Quando eu personalizei o plano de ação, ela disse, Lu, eu não vou dar conta disso aqui, não. As minhas mãos estão trêmulas e estou com um monte de borboleta no estômago, eu não sei como eu vou fazer isso acontecer. Eu disse para ela, calma, você não vai fazer isso aqui sozinha. Eu estou com você. Confia em mim, porque eu vou te orientar sobre cada etapa do processo. E assim nós iniciamos. A Ana faturou em uma ação de vendas que durou horas R$ 11.734. E olha o que foi que aconteceu aqui com a Ana. Ela me mandou a mensagem: Lu, e então, boa noite. O lucro que fiz no Liquida do mês de julho, eu fiz um investimento que já queria fazer há um tempo atrás. Eu abri uma loja física maior. Entre as minhas vendas online e o novo ponto, eu tirei um total de 24.897. No mês de setembro, foi 26.675. Com fé em Deus, outubro será melhor. A Ana faturou mais de R$ 50.000 em 2 meses. E a minha pergunta para vocês é: quem aqui também quer viver essa experiência? Quem aqui quer viver em meses os resultados que não viveu durante anos? Quem quer? Coloca que vocês querem. Vocês já precisam mandar esse comando para a mente de vocês. Lembra da proposta da nossa mudança de mentalidade? Então, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, já começa a fazer um desbloqueio mental e você já vai trocando crenças negativas por crenças positivas. Então, a pergunta é: vocês estão comprometidas? Vocês querem alcançar resultados como esse aqui? Vocês querem? Deixa eu ver quem quer. Faturar em meses. Olha só, a Vânia, a Meire. Elas tanto querem que já entraram na mentoria agora recente, se tornaram alunas agora bem recente na mentoria. Quem mais também desejam, querem ter um resultado como esse? Só as meninas aqui? Olhem lá, viu? Olhem a vida de vocês. Preciso saber.
Todos os dias, as pessoas estão investindo nos produtos que você vende para ter os mesmos benefícios que você oferece. A pergunta é: por que elas não estão comprando de vocês? Já pararam para fazer essa pergunta? Vocês já se perguntaram sobre isso? Se as pessoas compram todos os dias roupas, bolsas, sapatos, cosméticos, lingerie, cama, mesa e banho, sapatos, se elas compram todos os dias, por que que elas estão preferindo comprar com outras pessoas e não comigo? O que é que eu estou fazendo? Ou melhor, o que é que eu não estou fazendo para não ser vista o suficiente e vender para essas pessoas? O que é que as outras empreendedoras estão fazendo de extraordinário que estão conseguindo vender e eu não? Vamos começar a pensar e refletir sobre isso, porque, novamente, mulheres inteligentes, elas param para analisar métricas de desempenho e de crescimento de um negócio. Então, todo mês vocês precisam parar, olhar as ações, as estratégias que deu certo, que funcionou, e analisar aquilo que não funcionou. Ah, tá, a Cláudia já colocou aqui. É Rinode, depois eu vejo aqui o chat. Vão interagindo que depois eu vou ver. Então, é importante refletir sobre isso, tá? E aí vem uma outra questão aqui para vocês interagirem. Essa sessão ela é bem participativa, eu gosto por isso. Para faturar de 10 a 30 mil por mês, você precisa de. O que é que vocês acreditam? Vocês vão votar aqui no chat. Se é um, dois ou três. Muito produto em estoque? Sorte? Uma marca forte, bem posicionada, que gere desejo de atrair novos clientes todos os dias? É um, dois, é três. O que é que vocês acreditam que é? Como você tem se comunicado para posicionar sua marca e se tornar uma referência como empreendedora de sucesso? Você só tem uma chance de causar uma boa impressão. Se perde essa oportunidade, dificilmente terá uma segunda chance. E aí eu estou mostrando aqui o meu Instagram. Quem visitar o meu Instagram é o Instagram com posicionamento bem alinhado. É um Instagram onde eu deixo muito claro aquilo que eu faço. É um Instagram onde eu comunico a grandiosidade daquilo que eu entrego todos os dias, através de vídeos, de estratégias, de live. Eu tenho um Instagram alinhado com aquilo que eu faço. Então, o teu Instagram está alinhado com aquilo que você faz? Se você vende cosméticos, tem que estar lá claro. A tua bio tem que estar clara o que você vende. Tem que ter lá os teus destaques sobre os produtos que você vende. Tem que ter lá a proposta daquilo que você faz. Qual é a bandeira que você vai levantar? É a do autocuidado? Você vai levantar do bem-estar? Você vai levantar sobre a questão da autoestima? O que é que você vai fazer? Isso tem que estar claro lá nas suas redes sociais. Porque a nossa missão aqui hoje é simplificar o caminho do cliente até a gente. O cliente, antes de se tornar um cliente, ele é um lead, qualificado ou não, e ele faz um caminho. E se vocês não forem estratégicos, vocês não vão saber conduzir esse cliente. Imagine que eu falo assim, Vânia, você acabou de alcançar 30 mil reais em vendas aqui na mentoria, e eu vou te reconhecer pessoalmente. Vem aqui, imagine que ela mora lá em São Paulo, vem aqui em Salvador para a gente se conhecer, eu tenho uma placa maravilhosa para te entregar e quero te dar um abraço. E aí, Vânia fala bem assim, Lu, onde é que fica a sua casa? Não sei onde é, não sei onde é Laura, não sei onde é Salvador. Eu falar, perfeito, Vânia, eu vou te enviar aqui o endereço. Só que eu mando o endereço errado. E aí ela entra no carro, coloca no Waze, e ela vai para a direita, ela vai para a esquerda, ela vai andar tudo, ela nunca vai chegar até Salvador, porque eu enviei o endereço errado. E vocês estão simplificando o caminho do cliente até vocês. Como é que está lá o Instagram? Como é que está lá as redes sociais? De fato, vocês estão sendo estratégicas dentro desse processo? Estão simplificando, então, aquilo que vocês comunicam nas redes sociais, de forma inconsciente, já comunica para o cliente o profissionalismo e a autoridade que vocês têm dentro daquele segmento. Então, a bio tem que estar alinhada lá, o link ali para o cliente comprar o produto, o link para o cliente falar com você no WhatsApp, conteúdos no seu Instagram, se você fala sobre cosméticos, é chegar lá e dar uma aula sobre os produtos de cuidados com a pele, como fazer uma maquiagem em 5 minutos, como aplicar uma máscara para cílios correta, quais são os melhores produtos para a mulher que não tem muito tempo para fazer maquiagem, quais são os malefícios
da mulher que usa muita maquiagem, não cuida da pele. A missão de vocês é gerar conteúdo, gerar transformação na vida das pessoas. Só que isso não se constrói de uma hora para outra, é preciso metodologia, é preciso conteúdo, é preciso conhecimento. E eu já quero parabenizar vocês que estão aqui hoje, porque poderiam estar em qualquer um outro lugar. Vocês escolheram ter acesso a conhecimento. Vocês já são diferenciadas, vocês estão anos-luz à frente de milhares de outras empreendedoras. E vocês merecem palmas, vocês merecem se aplaudir por isso. E eu estou orgulhosa de estar vendo essa sala cheia aqui hoje, com, tirando eu, Nelson e João, nós temos 14 menos 3, 13, 12. 12 não, 11. 11 mulheres aqui. Que coisa linda. 11 mulheres que estão sendo transformadas, que estão sendo impactadas e que vão impactar a vida de outras pessoas. Então, parabéns, tá? Sejam bem-vindas. Que coisa boa. Então, é preciso essa comunicação lá. Tem que ser tudo muito estratégico. E quando a gente vai para o WhatsApp, como é que está o WhatsApp? Como é que está a foto no perfil? Está uma foto profissional? Eu ainda me assusto muito, porque eu vejo empreendedoras com perfil sem foto, ou foto do gato, ou foto do cachorro, ou foto da família toda. Essa é uma ferramenta profissional. Quando você vai trabalhar na CLT, por exemplo, você leva o cachorro para lá? Você leva a família para lá? Está todo mundo lá dentro? Claro que não. Então, se a rede social é um espaço profissional, você também precisa entender o que é que cabe ali e o que é que não cabe. Para compartilhar a vida real, os bastidores, a gente tem status que somem por 24 horas, a gente tem os stories. Mas as ferramentas que são imutáveis ali, que não somem, a gente precisa deixar ela organizada de forma profissional. Então, uma foto profissional, uma legenda legal, um catálogo de produtos ali na ferramenta WhatsApp Business, tem várias funções que permite isso. Criar um Pix profissional para quando o cliente solicita. Eu tenho um vídeo que eu fiz para vocês sobre isso, está lá no meu Instagram, eu compartilhei na comunidade MLS 10K também. Quem não tem pode me mandar uma mensagem que eu libero esse vídeo onde eu ensino a gerar o Pix de forma profissional. Então, entenda que a forma como você se comunica é o que vai realmente garantir que o teu cliente te escolha. São questões simples, inclusive a comunicação não verbal, ela também é responsável para influenciar o cliente a tomar a decisão na hora de te escolher como empreendedora. E aí, vão pegando isso aqui que eu estou trazendo, para quando sair, vocês já olharem lá, como é que está o meu Instagram? Está realmente alinhado com aquilo que eu estou comunicando? Como é que está o meu WhatsApp? Como é que está a minha foto? E já vão fazendo os ajustes. Afinal de contas, uma mente que se expande, ela nunca mais volta ao tamanho original. E vocês estão tendo acesso a esse conteúdo aqui hoje, então é para sair daqui colocando em prática. E aqui é bem interessante, porque eu mostro um faturamento de mais de 10 mil reais em 3 dias. Ah, eu cheguei nesse resultado de uma hora para outra? Claro que não. Isso aqui é fruto de muito trabalho. Isso aqui é fruto de tudo que eu compartilhei para vocês, de uma trajetória de sede, de fome, e principalmente sobre propósito e missão. Então, quando eu decidi me posicionar como mentora, eu também decidi construir uma imagem que estivesse alinhada com o meu propósito. Hoje eu vendo pelas redes sociais. Eu, bem recente, teve uma aluna que eu vi um comentário, eu nem sabia que ela já tinha feito a inscrição. Ela foi lá em uma publicação que eu fiz e ela disse bem assim: a gente assistindo um vídeo como esse parece bem simples de fazer, mas na hora que nós vamos colocar em prática, os desafios são grandes e a gente acaba só assistindo e acaba não fazendo. Por isso que eu me tornei sua aluna para aprender por quem sabe. Aí, quando eu vi, tinha uma notificação da Equify que ela tinha acabado de comprar um produto meu lá pelo Instagram. Lá pelo Instagram, ela tinha comprado esse produto. Então, é para vocês começarem a entender a importância de uma comunicação estratégica. O posicionamento digital e construção de autoridade. Posicionamento digital é a forma como a sua marca e o seu nome são percebidos pelo público na internet. É a estratégia que define como você se diferencia, se comunica e se torna referência no seu nicho. Então, quem é Luzia Silva? Eu sou mentora de venda de produtos físicos. Eu vou aproveitar aqui e compartilhar com vocês como está o meu Instagram, para vocês terem uma noção, uma visão ainda mais estratégica aqui, detalhada do que eu estou compartilhando. Deixa eu acessar aqui o meu Instagram e vou mostrar para vocês. Olhem só. Olhem só, vamos entrar aqui. Luzia Silva, aqui meu perfil. Olha só que interessante. Meu nome aqui, bem fácil de encontrar.
Quem eu sou? Eu sou mentora de vendas de produtos físicos e palestrante. Isso aqui é chamado de mecanismo único. E você precisa encontrar o seu mecanismo único. A maioria das empreendedoras que me segue é exatamente por isso aqui. Quando elas percebem que eu sou mentora de venda de produtos físicos e ela trabalha em alguns dos segmentos que eu faço mentoria, ela já sabe que aqui vai encontrar conteúdo. Aí agora vem o seguinte, o que é que eu faço? Eu te ensino a vender de 10 a 30 mil reais. O que é que eu sou? Eu sou especialista em vendas. Aí eu coloquei aqui de vendedora de cosméticos a mentora 5D. Ou seja, eu mostro que eu sou uma referência. Eu mostro que eu não aprendi algo e estou ensinando. Eu vivi realmente essa experiência por 11 anos. Bazar Online, 3 milhões em resultados. É um marco importante. A minha metodologia é tão boa que já soma 3 milhões em resultados. Aqui eu tenho um link que é o que nós chamamos de CTA, chamada para ação. Eu peço aqui, ó, comece aqui. Então a pessoa vai clicar aqui e aqui tem vários links. Link do Bazar, link da mentoria, link de vários produtos. Quem quiser se inscrever, clica e se inscreve. Isso tem acontecido aqui, eu recebo notificação, as pessoas se inscrevendo por conta desse link. Então, o teu perfil tem que estar alinhado. E aqui abaixo nós temos os destaques, estudos salvos. Aqui o Bazar Online, sobre a mentoria, vários depoimentos, resultados das minhas alunas. Elas vendem aqui o curso novo aqui, ou seja, esse destaque vocês precisam ter. Porque quem chega no teu perfil, que não te conhece, não sabe o que você faz, quando vê que tem um destaque aqui, vai clicar para te conhecer melhor. E aqui o que é que nós temos? Um feed alinhado com aquilo que eu ensino. Estratégias, vendas, aqui, por exemplo, nesse carrossel, um ajuste, o dobro de faturamento. Eu conto a história da Ana. A Ana tinha um faturamento médio de 3 a 4 mil reais desde que entrou na mentoria. E se mantido em crescimento com faturamento acima de 10K. Ela, em 3 meses, saiu de 4 para mais de 11 mil reais, só para vocês terem uma ideia. Foi que mudou para a Ana? Parou de vender como amadora, passou a ter método, clareza e estratégia, passou a gerar desejo de fazer oferta de forma estratégica, passou a aplicar o funil de atração e prospecção de novos clientes, que é o que eu ensino dentro da mentoria. E aí a Ana entendeu que quem não aparece não cresce, quem não se posiciona não constrói autoridade, quem não é visto não é lembrado, e quem não gera desejo não conquista novos clientes. E quem não oferta não vende. Então, quando eu faço isso aqui, eu mostro que eu sou uma referência, eu mostro que eu tenho um case de sucesso aqui dentro. E é isso que vocês devem fazer nas redes sociais de vocês. Mostrar que vocês são referências dentro do segmento que vocês atuam, dentro do segmento que vocês desenvolvem. Porque é isso aqui que vai fazer as pessoas te escolherem. É isso aqui que vai fazer com que a pessoa olhe e fale assim, nossa, eu não tenho dúvida sobre essa escolha. Ela é a pessoa que eu vou escolher. Ela é a pessoa que vai estar me acompanhando durante os próximos passos. Então, é muito importante que tudo isso esteja muito alinhado e vocês sejam muito estratégicas na hora de deixar todo esse processo ajustado, todo esse processo alinhado para que vocês consigam comunicar a grandiosidade daquilo que vocês entregam. Vocês estão gostando? Está fazendo sentido o que vocês estão ouvindo aqui hoje? Vocês estão aprendendo? Vão contando para mim. E aí vocês já entenderam, abrir lá o meu Instagram para vocês compreenderem essa primeira parte aqui. Construção de autoridade é um processo de ganhar credibilidade e reconhecimento no mercado, de modo que as pessoas enxerguem você como um especialista e confiem no que você oferece. Então, eu mostrei aqui uma tela de um faturamento de 10 mil, vendendo cursos e mentorias online em apenas 3 dias. Mas será que lá atrás, quando eu comecei, foi assim? Claro que não, afinal de contas, eu ainda não era vista como autoridade, eu ainda não tinha case de sucesso, eu ainda não tinha os resultados que eu tenho hoje. O que foi que me manteve? Foi exatamente constância. Todos os dias eu decidi dar o meu melhor e ter o meu negócio como uma escola, como um modelo de negócio digital, onde eu não brinco. Todos os dias, às 10 horas da manhã, eu entro aqui no escritório, já deixo o almoço pronto, as folhas organizadas, saio para almoçar, volto, eu trabalho o dia inteiro e nos dias que eu dou aula, à noite também. Eu não brinco com o meu negócio. Aqui não existe, hoje eu não vou fazer não, hoje eu vou para a praia, eu vou jogar a toalha. Não existe isso, eu tenho muita responsabilidade. Primeiro com as minhas alunas e segundo com a minha vida, com o meu negócio, com o meu propósito, com os meus sonhos. E é isso que vocês precisam ter. Então, foi exatamente esse caminho que eu trilhei que me fez me tornar uma autoridade. E muitas empreendedoras estão desistindo perto de alcançar resultados como esses, porque não querem
esperar e respeitar o processo. Não sejam imediatistas, porque quem vai se manter nesse jogo são as pessoas que têm constância. A autoridade, ela só vem com constância. E aí não existe mais espaço para amadoras. Ou você se torna profissional, ou terá que ver o seu cliente migrando para outras marcas. Negócio que não está na internet certamente ficará para trás. Fato. Nós estamos vendo aí a guerra na internet. Então, é a Shopee, é a Shein, é Mercado Livre, é a Amazon. Todas as empresas já vendem tudo online. Magazine Luiza, Casas Bahia. Você compra tudo. Oh, você pega o celular. Você encontra tudo o que você quer em questão de segundos. As pessoas pagam e recebem em casa. Nenhuma praticidade, nenhuma rapidez surreal. A minha pergunta é: você vai entrar nesse game? Você vai desenvolver as habilidades e competências para estar no digital? Ou você vai ficar olhando as outras pessoas crescendo e o teu negócio ficando para trás? Porque é isso que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos anos. A pandemia veio para acelerar muita coisa. Hoje a gente tem inteligência artificial, tudo aí a todo vapor. A informação, ela vem, coisas que estavam acontecendo há um tempo atrás, agora não funciona mais, e a gente precisa estar se atualizando o tempo inteiro. A vantagem é que quando você entra nesse ritmo de crescimento, quando algo muda, algo atualiza, você já acompanhou rápido. Então, eu consigo acompanhar tudo muito rápido aqui, porque eu estou nesse movimento. E existem 3 pontos que são cruciais para fazer vocês se tornarem empreendedora de sucesso com faturamento de 10 a 30 mil. Isso aqui é um exercício, é uma atividade para vocês anotarem e fazer. Primeiro é a missão. Vocês já pararam para pensar o porquê que vocês fazem o que vocês fazem? Qual é a missão do negócio de vocês? Por que a empresa existe? Ela foi criada do nada, caiu de paraquedas no colo ou tem um propósito maior por trás? Por que ele existe? Então, você vai pegar um caderno e você vai escrever, vai trazer à memória quais foram os momentos e quais foram as circunstâncias que te levou a começar a empreender. O que foi que brotou esse desejo no teu coração? Porque quando você tem clareza da missão, vai ficar muito mais simples você se manter firme durante o processo. Isso vai fazer com que vocês não desistam todas as vezes que vocês lembrarem do porquê que vocês começaram. E vocês têm que ter muita clareza para onde eu estou indo, para onde eu estou caminhando, qual é o propósito do meu negócio, onde eu quero chegar, qual é o faturamento ideal que eu desejo como uma empreendedora. Porque toda empreendedora tem que ter um ideal de faturamento. Aqui eu tenho o meu ideal e eu provoco vocês a ter o ideal de faturamento de vocês. Senão, o empreender vai ser apenas um brincar de empreender. A empreendedora que quer ter sucesso, que decidiu de fato prosperar, ela precisa estar alinhada a esses princípios aqui. Ela precisa ter uma visão muito clara, pensando no período, no momento ali a curto, médio e a longo prazo. Então, esses objetivos têm que estar claros. E mais do que isso, o que é que inspira você a permanecer? Para onde você está indo? Valores. Os valores representam os pilares éticos e culturais que norteiam a conduta da empresa. Eu, por exemplo, sou evangélica. Então, vocês não vão me ver nas redes sociais fazendo coisas que não têm a ver com os meus princípios e valores. As dancinhas, postar foto de biquíni, mostrando o corpo. Vocês não vão me ver fazer isso. Porque não condizem com os meus princípios e valores. E eu não negocio isso. Eu não faço as coisas porque está na moda. Eu não faço as coisas porque está bonitinho. Quando você sabe quem você é, você não se confunde com o que dizem. Então, aprendam a respeitar a identidade de vocês, quem vocês são. Todas as vezes que vocês estão diante de algo, faça um filtro. Pega tudo aquilo que é bom e rejeita tudo aquilo que é ruim. E no digital também precisamos fazer esse filtro. Então, lembrem sempre desses pilares aqui, principalmente dos valores de vocês. Aqui aconteceu algo que marcou a minha trajetória e eu sempre vou trazer como forma de inspirar vocês. Porque a minha missão aqui dentro não é simplesmente mostrar o que fazer. É muito fácil falar o que vocês devem fazer. É isso que nós ouvimos, né? Eu vou te ensinar a sair do zero e faturar 10 mil com WhatsApp. Eu vou te ensinar isso e aquilo outro. E aí a pergunta é, por que as pessoas não te ensinam o que você não deve fazer? Porque não adianta eu ensinar para a Rosângela a faturar 30 mil aqui e não ensinar para ela sobre gestão financeira. E não mostrar para ela que se ela não cuidar desse dinheiro, ela vai falir o negócio. Não adianta eu não mostrar para ela, olha, Rosângela, não trilha esse caminho aqui, porque eu já tive essa experiência, vai dar ruim, vai dar errado. Se você for por aqui, você quebra a cara.
Então, eu preciso nortear vocês. As minhas alunas, elas não aprendem somente o que elas devem fazer. Eu simplesmente conduzo pelo melhor caminho. Eu mostro exatamente também aquilo que vocês não devem fazer. Por isso que mentor é crescer sem dor. Você tem a oportunidade de crescer sem trilhar esse caminho de prejuízos, sem trilhar esse caminho de percas, sem realmente, vai ter desafios? Vai, mas você não vai enfrentar esses problemas porque esses problemas minam a nossa paz, sugam a nossa criatividade e, consequentemente, a nossa produtividade. Então, se você não tem problemas financeiros ali com o seu negócio, se você está aplicando as estratégias certas, se você está vendendo, está faturando, você não vai ter atraso no cartão, não vai ter luz cortada, não vai ter plano de saúde cortado. Consequentemente, a tua energia toda vai estar sobre escala do teu negócio, sobre crescimento do teu negócio. Então, aqui eu ensino também o que não fazer. E o que foi que eu fiz de errado no meu negócio? Porque eu não tive essas orientações. Eu não tinha gestão. Empreender no Brasil tem os seus desafios. Afinal de contas, nós não nascemos, a maioria não crescemos em um ambiente onde o empreendedorismo era de fato ensinado. Então, a gente cai de paraquedas ali, tem que se virar nos 30 para ir aprendendo. E comigo não foi diferente. Então, e aí a gente não tinha tanto acesso à informação. Bem antes da pandemia, eu comecei a empreender, tem uns 15 anos ou mais. Eu nunca fui CLT, inclusive, sempre fui empreendedora. Fiz a faculdade, mas não exercia a profissão. Tirei 10 no TCC, fui chamada por 2 prefeituras para trabalhar. Mas aqui aconteceu algo bem interessante. Quando eu termino uma faculdade, que eu tiro 10 no TCC, fui chamada por 2 prefeituras para trabalhar, foi o momento em que eu vivi o caos no meu negócio. Aqui eu cheguei a cogitar a possibilidade de desistir de empreender. Porque pensa que virou uma bagunça tão generalizada que eu não sabia como sair daquele buraco. Eu cheguei realmente no fundo do poço. E eu não sabia o que fazer para sair dali. E o que foi que fez isso acontecer? Falta de administração. Eu não administrava, não sabia como administrar o meu negócio. Eu pegava todo o dinheiro, misturava e tudo que entrava. Então, a empreendedora recebe dinheiro todo dia. E vai entrando, ela pensa que é dela. Ela não fala assim, não, é da minha empresa, é do meu negócio, eu tenho que separar isso aqui. Geralmente vai entrando, você vai gastando, às vezes destina para um boleto. Às vezes tem empreendedora que pega todo o dinheiro, investe nas despesas fixas e fica sem capital de giro para comprar produtos e continuar fazendo dinheiro. Ou seja, mata a galinha dos ovos de ouro. Se eu mato a minha galinha dos ovos de ouro, como é que eu vou continuar tendo ovos para ter novos pintos e mais e tudo mais? Então, esse é um erro muito grave. E por isso que dentro da mentoria tem essa estrutura sobre gestão financeira de ensino passo a passo para ter um negócio saudável, organizado e lucrativo. Uma outra coisa, eu misturava todas as despesas físicas com as despesas do negócio. Então, eu não separava a Luzia, pessoa, da Luzia, empresa. Eu tenho uma empresa que é a Luzia Silva, também, o meu CNPJ. E aí, eu misturava tudo, era uma bagunça. Então, eu pegava o dinheiro e, acreditem, quem leva o CNPJ para o buraco é a pessoa física, é o CPF. Se o seu CPF não for organizado, seu CNPJ vai para o buraco junto com ele. Fato. O CNPJ nunca vai falir o CPF. É sempre o contrário. E eu não tinha também um Prolabore, que é uma das coisas que eu ensino também dentro da mentoria. Como definir um Prolabore da empreendedora? Existem 2 caminhos, eu dou essa aula lá para mostrar esse passo a passo. E um outro fator aqui foi o vender fiado. Então, eu pegava o meu estoque, colocava na rua, acreditando que as pessoas iam pagar, e aí as pessoas sempre vão priorizar aquilo que é mais importante para ela. Tem as que são mau caráter mesmo, que aproveitam da oportunidade para dar o famoso calote, mas tem aquelas pessoas que até são honestas, que gostam de cumprir com os compromissos. Só que se essa pessoa passar por qualquer aperto, qualquer dificuldade, ela sempre vai priorizar o filho, ela vai priorizar o plano de saúde, ela vai priorizar a alimentação, ela vai priorizar a energia, o aluguel, e você vai ficar por último. Porque na cabeça do cliente, o que é que ele pensa? Se a Sandra me entregou este produto fiado, ela não precisa de dinheiro. Então, se eu me apertei aqui, eu posso pagar a Sandra no próximo mês. Então, fiado não é venda, vendas é recebimento. Eu entrego o meu produto, eu recebo o valor justo por ele, seja no Pix, seja no crédito à vista, seja no crédito parcelado ou em espécie. Eu preciso te entregar e eu preciso receber. Eu tenho os meus boletos e as minhas contas de meu negócio para manter, da mesma coisa que você tem a sua vida aí. Então, é muito importante entender sobre isso, porque desta forma,
Meu negócio, minhas regras. E é isso que vocês precisam entender. Você manda na Renner, você chega lá e fala assim, ô Renner, eu vou levar essas peças aqui, mas eu quero fazer desta forma. Ô C&A, chega no supermercado, você faz isso? Não, e por que no teu negócio o cliente tem que fazer o que ele quer? No seu negócio, você precisa também ter as suas regras. Você precisa colocar ordem e é você que define. Então, o fiado é algo que eu ensino a eliminar. Tem uma aula só sobre isso, de como eliminar o fiado passo a passo, para quem vende muito fiado e está sofrendo com isso. Aproveitando aqui, já vão contando aqui no chat, quem vende fiado e está sonhando em sair, está desesperada querendo uma estratégia, quem passa por problemas, quem já perdeu amigos, perdeu cliente, teve prejuízo por conta do fiado. Vão contando aqui no chat. E aí, o que foi que houve? Quando eu saio desse processo, que eu termino a faculdade, chego nesse nível no meu negócio, que eu pensei em desistir de empreender, algo tocou o meu coração. Eu costumo dizer que o meu coração sempre foi empreendedor. E eu tomei uma decisão naquele dia. Eu decidi que eu iria fazer até dar certo, que eu iria fazer os ajustes, que eu iria buscar o melhor caminho, que eu iria ter mentores, que eu iria estudar, que eu iria me dedicar o tempo que fosse necessário para ter os resultados que eu gostaria. Meu ideal de faturamento era R$ 10.000. Eu acreditava que no dia em que eu faturasse 10 mil, eu tinha dignidade, porque ia ter um lucro de 5 mil, e com R$ 5.000 no Brasil, nós estamos acima da média salarial. Então, dá para pagar um aluguel, dá para ter um plano de saúde, dá para ter uma alimentação de qualidade, dá para conseguir guardar ali aqueles 30% da empresa. E esse era o meu ideal de faturamento naquele momento. Eu sonhava e desejava ardentemente faturar 10 mil. Quem aqui também sonha em desejar? Quem aqui sonha em faturar 10 mil? Quem deseja ardentemente 10K? Quem acredita que faturando R$ 10.000 já tem uma mudança de vida assim transformadora? Me conte. Então, o que foi que eu parei? Novamente, o que uma mulher inteligente ela faz? Para e faz uma análise. Então, eu entendi que a forma como eu estava conduzindo o meu negócio não estava dando certo. E eu fali, cheguei a ter os problemas que eu tive, porque eu estava tendo esses comportamentos. Então, eu comecei a pesquisar e a estudar o que as pessoas de sucesso faziam para ter sucesso. Isso aqui já é uma regra de ouro para vocês. Se inspirem em pessoas que estão tendo os mesmos resultados que vocês gostariam de ter. Se inspirem em pessoas que já passaram pelo processo e que conseguiram ter sucesso, porque elas serão o parâmetro de vocês, o termômetro para vocês continuarem firmes durante essa jornada. E aí eu comecei a desenvolver uma estratégia de consultoria de beleza, porque eu tinha percebido que no 1 a 1 eu não ia conseguir faturar 10 mil, porque eu já fazia 1 a 1 todos os dias. O nosso corpo ele é uma máquina que tem limitações. Então, humanamente, é impossível atender 100 pessoas no 1 a 1 por mês. E dessas 100 pessoas que a gente atende, 30% vai comprar. Então, os 30% que eu iria conseguir faturar, os R$ 10.000 por mês, eu não conseguia atender no 1 a 1. Então, eu comecei a pensar de forma estratégica como eu vou conseguir fazer números. E essa é uma regra de ouro aqui para vocês que estão presentes. Comecem a pensar em fazer números. Existem sempre caminhos melhores. Existem sempre formas melhores de fazer as coisas acontecerem. Os resultados que você ainda não tem é por conta do conhecimento que você também ainda não tem. E eu comecei a desenvolver a estratégia de consultoria de beleza. Eu agendava consultoria com uma cliente, pedia para ela convidar as amigas dela para essa consultoria, presenteava. Eu ia lá, dava uma aula de maquiagem, de limpeza de pele. As mulheres conheciam o produto, ficavam apaixonadas e compravam. Depois eu fui ficando tão boa nisso que eu fiquei ousada e corajosa. Esses são os dois próximos pontos que uma empreendedora precisa: coragem e ousadia. Vocês precisam ser corajosas, vocês precisam ser ousadas para conquistar os sonhos de vocês. Então, eu comecei a visitar empresas e oferecer os meus serviços de consultoria de beleza. Comecei a fazer, e olha só, essa sala aqui, que eu estou de blusa vermelha, com a blusa da Mulher Maravilha, inclusive, muitas mulheres aqui eu não conseguia atender no mês, de forma individual, nunca, a quantidade que eu atendi em 2 horas. Aqui eu fiquei famosa, me tornei especialista e era uma referência em consultoria de beleza para grandes empresas. Eu era convidada aqui, por exemplo, olha uma mesa bonita com todos os produtos, a toalha, e eu tenho aqui 6 mulheres
Em 2 horas, eu atendi 6 mulheres. Se eu realizasse 4 consultorias dessa no mês, eu já tinha faturado R$ 10.000. Eu comecei a faturar R$ 3.000 por consultoria de beleza. E isso trouxe tantos aprendizados que eu desenvolvi uma metodologia tão boa que hoje, dentro da mentoria para quem vende cosméticos, maquiagem e cosméticos, existem 12 aulas, onde eu ensino passo a passo para vocês se tornarem especialistas em consultorias de beleza e faturar de 3 a R$ 10.000 por mês, somente com consultoria de beleza. Então, quem está aqui que vende cosméticos, dentro da mentoria tem um módulo somente sobre isso. Foi o que mudou na minha vida ao longo dessa jornada. E que se você quer crescer, se você quer ser uma empreendedora, você também vai precisar tomar essas decisões a partir de hoje. Conhecimento. Aqui em 2019, eu estou com uma blusa amarela em uma livraria em Fortaleza. Aqui eu estava extremamente endividada, foi quando meu negócio foi para o buraco e eu tomei a decisão de fazer até dar certo. Peguei um cartão emprestado. Fui fazer o Método CIS em Fortaleza. O Método CIS foi eleito o maior curso de inteligência emocional da América Latina. Eu participei de uma imersão, foram 3 dias em Fortaleza, que transformou completamente a minha vida. No primeiro dia, Paulo Vieira disse, está tudo certo, cada um tem a vida que merece. Eu queria subir no palco e matar ele, porque eu estava vivendo um momento extremamente difícil, eu precisei de um cartão emprestado para estar ali, e ele disse isso. No terceiro dia, fez tanto sentido o que ele disse, que hoje, inclusive, sou eu que falo. Está tudo certo, cada um tem a vida que merece. E, infelizmente, ou felizmente, a vida que nós levamos é consequência das nossas escolhas. Então, o lugar que eu estava, eu tinha me colocado lá. E só eu podia me salvar. Ninguém vai vir salvar vocês. Só vocês vão se salvar. E é por isso que vocês precisam de coragem e ousadia para sair de onde estão. E ali eu decidi lá, eu comecei a olhar o modelo de sucesso das pessoas que tinham sucesso. Agenda, rede social, posicionamento digital, mentores. Os pilares mais importantes da vida, atividade física, alimentação. Eu falei, eu vou copiar esse modelo aqui. Olha aqui, eu fui com uma amiga para o Método CIS. Foi uma imersão com 6.000 pessoas. Aqui um outro evento. Aqui, então, eu já fiz Método CIS. Eu já fiz Desperte Seu Poder. Eu já fiz o Mulher Brilhante da Kenia Gama. Eu já fiz o Curso Mais da Rinode. Eu já fiz um outro em um hotel aqui, que é do... Esqueci o nome dele agora, uma outra imersão também, que foram 3 dias. E agora eu vou participar de uma outra imersão esse final de semana. Então, eu vivo mergulhada nesse mundo de desenvolvimento. E é isso que vocês precisam fazer. Porque quando vocês têm acesso a conteúdos, quando vocês estão inseridas em ambientes que provocam e levam vocês para o próximo nível, a mente de vocês começam a pensar em um mundo e novas possibilidades e novas oportunidades. Então, saiam da caixinha. Comece a sair da caixinha. No lugar que vocês estão, os comportamentos que vocês estão, vocês não conseguem chegar nos resultados que vocês desejam. E aqui vem a grande virada na minha vida. Foi exatamente quando eu tive meu filho. Quem está aqui pela primeira vez, e vou fechar aqui um pouquinho para olhar para vocês, quem está participando aqui pela primeira vez, que ainda não sabe dessa história, eu sempre sonhei em ser mãe, desde a época da faculdade. E quando eu queria ser mãe, eu pedia para Deus um menino. Eu falava assim, Senhor, quando o Senhor mandar o meu filho, que o Senhor mande um menino. Quando eu fiz o meu quadro dos sonhos, eu peguei um menino no Google com a roupa azul, com a touquinha azul na cabeça, e coloquei no meu quadro dos sonhos e coloquei assim, ser mãe de menino. Quando eu engravidei, mãe de menino. Eu tinha tanta certeza que eu ia ser mãe de menino, tanta certeza, que eu engravidei, eu tinha certeza. Então, as roupas eram só de menino, tudo. E em nenhum momento eu tive dúvidas. Minha gestação foi linda. Tive um parto maravilhoso, em um hospital maravilhoso, tudo particular. O quarto do meu filho é a coisa mais linda. A gente prosperou. E quando meu filho nasceu, eu entrei em uma pré-depressão. Eu não entendia o que estava acontecendo, porque meu filho foi desejado, eu tinha tudo, não faltava nada. E a minha mente, eu cheguei a pensar em desistir da minha vida, para vocês terem uma ideia. Eu olhei da janela e eu falei assim, não faz mais sentido viver. Não quero mais estar aqui. Era uma dor na alma tão grande que eu não conseguia entender. E depois, eu cheguei em frente ao espelho, foi um dia de muita dor,
E Deus falou para mim que eu estava sensível e eu estava vulnerável para entender que eu precisava dele. E muitas vezes a gente está lutando com a força do nosso braço e a gente precisa entender que existem coisas que é dele. Tem coisas que a gente precisa dar o nosso melhor, fazer a nossa parte, mas tem coisas que só Deus pode fazer. E Deus me revelou que o meu propósito não era trabalhar com cursos, mentorias e palestras para todo mundo de modo geral. Meu caso de amor era especial com as mulheres. Eu me emociono em contar isso, porque toda a minha jornada eu fui empreendedora, então eu passei por tudo, eu era a mulher que sei o que todas as empreendedoras enfrentam todos os dias, passei por todos os problemas, depois vem a maternidade. E eu tive uma crise de identidade tão grande que eu não me reconhecia quando eu me olhava no espelho. Administrar a casa, o filho, o trabalho, o marido, minha mente deu sabe? E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, hoje, mais do que nunca, eu sei exatamente o que todas as empreendedoras que desenvolvem tantos papéis todos os dias sentem para dar conta de tanta coisa. Por isso que a minha mentoria eu trabalho muito a mentalidade, porque eu também acessei esse lugar. Eu quero dizer para vocês que se eu conseguir sair mais uma vez, vocês também conseguem. O que vai manter vocês firmes durante o processo é não desistir de vocês. Se você não desistir de você, se você confiar muito em Deus e continuar firme durante o processo, o sol vai voltar a brilhar. Hoje eu estou bem, feliz, desenvolvendo um trabalho extraordinário, abençoando a vida de muitas mulheres, colecionando case de sucesso, curtindo, vibrando, pulando com cada avanço do lado de cá. E quando você decide realmente lutar pela vida e viver o propósito, aquilo que Deus tem reservado para você, ele sustenta de uma forma tão surreal que você nem entende. Eu mesma, quando eu estava nesse processo, nunca parei de dar aula e ninguém sabia. Eu saía daqui da aula e vocês falavam: Nossa, Lu, que incrível, você falou sobre isso, eu me apaixonei, você foi luz na minha vida. E eu saía daqui com aquela dor na alma que vocês não faziam ideia. E muitas de vocês, inclusive, eu vou falar aqui com a Neirian, a Tânia, deixa eu ver aqui mais, a Alzeni, a Lucinéia, a Nilza, vocês fizeram parte do meu processo de cura. Porque quando eu estava dando aula aqui para vocês, eu estava também me curando. Às vezes a gente não sabe o poder que a gente tem na vida das pessoas. Quantas vezes Neriana era minha aluna, e Neriana ela trabalha durante o dia, só tinha tempo à noite. Os nossos encontros eram à noite, terminava meia-noite, Davi ficava com Benícia e eu estava ali com ela. E a gente ria tanto e brincava tanto que me fazia um bem tão grande que aquilo me desconectava da dor e me ajudava muito no processo de cura. Então, a nossa missão vai muito além de técnicas e estratégias. A minha mentoria vai muito além de técnicas e estratégias. É sobre promover transformação, é sobre ser luz. É pegar na mão de vocês e falar assim: ei, você não está sozinha, eu estou com você. Eu sei que está desafiador, mas conta comigo. Não fica sozinha nessa, não. Você não precisa enfrentar tudo isso sozinha. Então, hoje eu estou bem, estou feliz, estou assim, radiante com tudo que está acontecendo, com tudo que Deus fez na minha vida. O quanto eu me sinto forte hoje durante o processo para impulsionar outras mulheres. E de repente seja esse também o propósito de Deus com vocês. Só fiquem atentas, estejam sensíveis para ouvir a voz de Deus, porque às vezes a gente não quer ouvir, às vezes a gente teima em seguir do nosso jeito, em escolher o nosso caminho. Às vezes a gente se desvia daquilo que Deus tem para a gente, porque a gente não está sensível para ouvir a voz de Deus. Então, eu quis compartilhar um pouquinho disso para vocês entenderem. Foi aí que eu decidi me tornar mentora de mulheres empreendedoras que vendem produtos físicos. E hoje essa é a minha missão, é ajudar vocês a terem um negócio organizado, saudável e lucrativo. Se você deseja faturar de 10 a 30 mil reais por mês com a venda de produtos físicos, é preciso entender que quem não se posiciona não constrói autoridade. Quem não gera desejo não conquista novos clientes, quem não aparece não cresce, e quem não é visto não é lembrado, e quem não oferta não vende. Isso aqui eu já trouxe para vocês em algum momento. Então, quando eu falo sobre as redes sociais, é muito importante entender. Não está passando a tela para vocês. Deixa eu voltar. É muito importante entender sobre esse posicionamento, sobre essas mudanças, sobre esses ajustes que vocês precisam fazer no negócio de vocês. Quem está disposto a conversar, está disposto a comprar.
Agora, as pessoas costumam entrar em contato com vocês com frequência para saber sobre o produto que vocês vendem? Se sim, como é que vocês estão conduzindo esse processo ali no WhatsApp? Vocês estão sendo estratégicas? Vocês estão fazendo as perguntas ideais para manter essa conversa e transformar ela em vendas? Ou você simplesmente fica perdido e não sabe como conduzir? E essa é uma das coisas que acontece muito com as empreendedoras. Eu perguntou isso, o que é que eu faço? Não sei o que fazer. Então, todas vocês precisam desenvolver algo chamado método. Método. Aqui tem muitas empreendedoras que vendem cosméticos. Os produtos são os mesmos, mas as empreendedoras são diferentes. Então, a forma da Sandra falar sobre o produto é diferente da Cláudia, é diferente da Nerian, é diferente da Maria. Cria o teu jeito de fazer o teu negócio. É do teu jeito, com profissionalismo, com responsabilidade, com competência, mas é do teu jeito. Vai lá e dá o teu show, porque o palco da vida é seu e está só te esperando para você brilhar. É se você não colocar a cara no sol, se você não se permitir, você vai continuar estagnada e estacionada no mesmo lugar. É importante entender que coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Não fiquem esperando as condições perfeitas para fazer as coisas acontecerem. Elas não existem. Ou você começa, ou vai passar anos e mais anos, e você vai estar no mesmo lugar. Você vai ver inúmeras outras pessoas, às vezes até menos preparadas que vocês, tendo resultados extraordinários, porque elas estão fazendo o básico bem feito. Às vezes, nós ficamos atrás de estratégias mirabolantes, tentando inventar roda, quando, na verdade, é o básico bem feito que funciona. Então, é aparecer mesmo, é falar sobre o produto, é dar dicas, é fazer conteúdos, é colocar link de vendas, é ter uma estrutura que conduza vocês durante esse caminho. E exatamente essa estrutura que a Cláudia aplicou, que ela colocou em prática. Então, percebo que ela disse bem aqui, eu vou ler só o que está destacado aqui em laranja, por conta do nosso tempo. Olha o que a Cláudia disse. Eu aprendi coisas não para o meu negócio, mas para a vida. Habilidade pessoal e interpessoal, valores agregados às estratégias de vendas. Hoje eu tenho uma visão muito mais expandida. Algo muito desafiador para mim foi vender à vista. Hoje, 90% eu vendo à vista. Tudo isso graças à sua mentoria de sucesso. Então, perceberam que aqui não foi uma evolução apenas no negócio, ela fala sobre evolução pessoal, sobre trabalhar muito a questão da espiritualidade, porque isso é muito importante dentro de um processo de vendas. Tem uma aula que eu ensino a fazer um exercício do espelho, onde você vai se olhar no espelho e você vai conversar com Deus, onde você vai fazer a sua oração, você vai chamar ele para sentar na sua mesa para apresentar o teu projeto, apresentar as suas estratégias. Então, se Deus não estiver no meio, você não vai conseguir prosperar. Então, comece a trazer ele para o teu negócio. Começa a conversar, mostrar os teus sonhos, os teus projetos, tudo aquilo que você faz. Dá o teu melhor. Dá o teu melhor. Deus, ele comemora quando os filhos dele vencem. Deus, ele fica feliz quando ele vê os filhos vencendo, crescendo, prosperando. Ele tem interesse que a gente cresça. Então, eu não conheço ninguém que decidiu vencer na vida, que quer crescer, que quer prosperar com muita honestidade, com trabalho, que se joga, decide de fato colocar os pés e Deus não coloca o chão. É automático, quando você se joga, coloca os pés, ele coloca o chão, ele está ali para nos apoiar, para nos direcionar e, sobretudo, conectar pessoas que vai nos ajudar a viver o nosso propósito. Às vezes, o que está faltando é você desfrutar dessa fé. Você tem desfrutado dela? Você tem realmente colocado nas mãos de Deus os teus sonhos, teus propósitos? O que é que você está fazendo? Se você ficar na cadeira esperando o melhor momento, ele não vai cair no teu colo. Você vai precisar se levantar. Você vai precisar agir e ir em busca daquilo que você sonha e deseja. E foi isso que a Cláudia fez e ela faturou R$ 25.200 nos primeiros 3 meses de mentoria. É bem interessante porque as minhas alunas, elas não levam 6 meses para alcançar resultados extraordinários. Nos 3 primeiros meses da mentoria, ela faturou mais de R$ 25.000 em vendas. Ela vende cosméticos, inclusive. Hoje, eu te mostrei o caminho inicial. Sozinha, você vai até certo ponto. O que eu faço no meu acompanhamento é pegar na sua mão, te guiar com clareza, metas e estratégias mensais para você faturar de 10 a 30 mil reais com consistência. Aproveitar aqui para contar a história da Ana Maria. A Ana Maria, ela era minha aluna, assim como a Vânia
Então, eu fazia um curso ali, um outro curso aqui, então ela sempre estava por ali. E aí, a Ana decidiu aproveitar uma oferta especial que eu vou fazer aqui hoje para todas vocês que estão aqui presentes também. Tem somente 5 vagas. Então, quem for a mais rápida vai aproveitar a oferta especial. E aí, a Ana, ela estava faturando uma média de 3 a 4 mil reais com outras estratégias que ela tinha, muito diferente da estratégia da mentoria. Quando chegou em dezembro, por volta do dia 15, enquanto a maioria das empreendedoras já tinha jogado a toalha, estava pensando no Natal, no Réveillon, a Ana, ela queria provocar essa girada de chave. Ela queria essa mudança e ela não queria esperar para o início do próximo ano, como a maioria das pessoas costumam travar o seu crescimento, travar o seu sucesso, aguardando simplesmente por uma data específica. Ela foi lá e agiu, tomou coragem, entrou na mentoria. Quando nós fomos personalizar o plano de ação da Ana, eu falei assim, Ana, vamos colocar a meta de 10K para os primeiros 3 meses de 2025, que ela estava faturando 3, 4, aí eu faço um cálculo aqui com base na regra 30-30 e mostro exatamente quanto a empreendedora vai faturar nos próximos meses. Ela falou assim, tudo bem, Lu. Então, ela saiu de lá. Quando a Ana sai dessa sessão, ela começou a aplicar as estratégias que eu ensinei. E ela foi mandando os resultados para mim. Nisso, eu percebi que a Ana tinha condição de fechar os 10 mil reais naquele mês. E eu falei, se a minha aluna pode fechar os 10 mil reais agora, por que eu vou segurar isso para o próximo ano? E aí eu falei para ela, Ana, eu estou contigo nessa. Trabalhei junto com ela no mês de dezembro ali, em 15 dias, a Ana faturou mais de 10 mil reais. E ela se mantém nesse crescimento. A Ana já passou de 11 mil. E é esse caminho que eu quero trilhar para vocês aqui agora. Eu não quero que vocês alcancem um pico de vendas em um período específico, fature 10 mil em um mês, no outro mês despenque para 3, despenque para 4 mil. Eu quero que vocês tenham constância. E para ter constância, nós precisamos de alguns pilares que são cruciais. Entre eles, a mentalidade e ter a responsabilidade de se posicionar como empreendedora de sucesso e fazer o que precisa ser feito todos os dias. Só que no dia a dia, não é tão fácil assim, mas é simples quando você tem suporte, quando você tem acompanhamento, quando você tem direcionamento, quando você tem alguém te guiando durante essa jornada. Então, foi exatamente isso. A Ana, não sei se ela está aqui presente, mas ela é apaixonada pela mentoria. Ela está já se organizando para vir para a mentoria individual, que é um outro programa, que vocês passando por aqui vão ter a oportunidade de conhecer também. Então, com certeza, a Ana já vai faturar 15, 20 mil reais com cosméticos. Agora que cheguei até aqui, deixa eu fechar um pouquinho para ver o chat e o que vocês estão compartilhando aqui comigo. E olha só que coisa boa! 15 empreendedoras aqui. Vou fazer a nossa foto maravilhosa. Deixa eu olhar um pouquinho para vocês. Agora, chegamos até aqui. Estamos concluindo já a nossa sessão experimental. Fez sentido para vocês o que eu apresentei? Fez sentido? E não precisa as minhas alunas responderem. Quem já é aluna aqui, que é a Rosane, a Vânia, a Meire. Isso. Fez sentido para vocês? Fez sentido? Coloca aqui no chat para mim. Fez sentido para vocês até aqui? Gerou transformação? Provocou uma mudança aí do outro lado? Me contem. Enquanto vocês estão digitando, é só permissão para vocês agora para apresentar a metodologia, a estrutura da mentoria que tem provocado todos esses resultados na vida das alunas que estão aqui presentes. E fiquem bastante atentas, porque a oportunidade que você está buscando, os resultados que você deseja para os próximos 6 meses, pode estar dependendo somente da decisão de aproveitar a oferta especial que eu fiz para vocês hoje nessa noite. Então, fiquem bastante atentas, porque vocês vão ter a oportunidade também de tirar as dúvidas aqui. Então, a mentoria MLS 30K é um programa de mentoria em grupo, com duração de 6 meses, onde eu oriento empreendedoras que vendem produtos físicos a faturarem de 10 a 30 mil por mês, tendo clientes sob demanda, sem vender fiado, utilizando como principal ferramenta o WhatsApp.
Aqui, a estrutura da metodologia. Então, a minha metodologia ela é baseada em 4 pilares: mentalidade, estratégia de vendas, planejamento e posicionamento digital. As alunas que seguem o meu método, elas saem do ciclo da frustração e entram no ciclo do lucro. Lucro é muito bom, né? Melhor que salário. Aqui eu tenho a Fátima Baltazar, que é um grande exemplo. A Fátima sempre foi minha aluna ali, desde o acelerador de resultados, e ela entrou na minha mentoria no final do ano passado. Se não me engano, foi outubro ou novembro. Ela estava faturando uma média de R$ 7.000. Tem até uma live lá no meu Instagram que eu fiz com ela, ela me conta sobre isso. No primeiro mês de mentoria, ela teve um crescimento de mais de 50%. E agora ela é aluna da minha mentoria individual. Então, é esse caminho que eu quero compartilhar com vocês. É essa jornada, demonstrar que existe um jeito muito mais simples e muito mais fácil de fazer as coisas acontecerem. O que é que eu faço, né? A mentoria, ela tem alguns pontos que são muito importantes. E aí, o que é que acontece? O que eu faço é exatamente guiar, sabe? É trabalhar estratégias, é trabalhar metas, trabalhar campanhas, trabalhar posicionamento. É dar norte para vocês, é mostrar exatamente o que fazer, quando fazer e o como fazer. Você vai aprender a vender com consistência, aumentar o seu ticket médio, movimentar o estoque parado, eliminar o fiado e estruturar a sua rotina para alcançar um faturamento de 10 a 30 mil por mês com produtos físicos. Tudo isso com acompanhamento próximo, grupo exclusivo e estratégias que funcionam de verdade. Aqui, olha só, a Nils, ela está até presente aqui, Nils. É que bom ter você aqui, seja bem-vinda. Você é case de sucesso da mentoria e continua fazendo parte das nossas sessões experimentais. Olha só o que ela falou. Gente, eu estou muito feliz. Eu nunca fiz este valor antes, nem colocava na meta, porque achava que não conseguiria. Quantas de vocês estão travadas aí do outro lado? Quantas de vocês não têm nem coragem de definir uma meta porque não estão acreditando que são capazes de alcançar? A Nilza também estava nesse lugar. Ela empreendia há 3 anos e o maior faturamento da Nilza era R$ 2.500 por mês. Quando ela entrou na mentoria, no primeiro mês, antes de completar 30 dias, ela saiu de 2.500 para 5.738, um crescimento mais de 50%. No segundo mês, ela passou de R$ 7.000. Olha só que surreal isso aqui. Então, ela faturou aqui mais de R$ 12.000 em 2 meses. Mais de R$ 12.000. Isso é realmente surreal para quem faturava 2,5, no máximo 3. Então, é importante entender que o que vai fazer de fato vocês alavancar os resultados são as estratégias certas. Existe sempre uma forma de comunicar isso melhor. A mentoria se baseia em 4 pilares, como eu disse. O primeiro pilar é a mentalidade. Você pode até ter o melhor produto, você pode ter as melhores estratégias, você pode ter, sabe, tudo que é de melhor. Mas se a sua mentalidade estiver travada, os seus resultados também estarão. A mentalidade é o alicerce de uma empreendedora que decide crescer de verdade. Então, não cabe no bolso aquilo que não cabe na mente. A primeira transformação, a primeira mudança, ela precisa acontecer aqui. E eu trabalho muito isso dentro da mentoria com vocês. O segundo pilar é vendas. Claro, eu sou mentora de vendas, sou especialista em vendas, sou apaixonada por vendas. Meu sangue grita vendas. Então, eu vou ensinar isso para vocês com maestria. E aí, a minha missão aqui é trazer clareza, direcionamento e oferecer as ferramentas necessárias para que você se torne expert na habilidade mais bem paga do mundo. Quando você domina a arte de vender, quando você sabe exatamente como encantar o seu cliente, como marcar de forma extraordinária a experiência que você promoveu para ele, ele não só vai continuar comprando contigo, mas ainda te indica para mais pessoas. E essa é uma das estratégias que a gente também aplica dentro da mentoria, que é o funil de indicação, que vocês conhecem quando tem acesso às aulas. Posicionamento digital. Negócio que não está na internet, ele vai ficar para trás. Se vocês querem verdadeiramente ser empresárias com faturamento de 10 a 30 mil por mês, tem que se posicionar. Fato, tem que ter um Instagram estratégico alinhado, bio, posicionamento, os destaques, os stories, feed organizado. Tem que ter uma comunicação estratégica alinhada com o posicionamento de vocês. Aqui eu estruturo tudo com vocês, o passo a passo, desde bio, a Linktree, a tudo, toda a estruturação do Instagram aqui dentro. E além do Instagram,
tem todas as orientações para a criação de materiais. Então, dentro da mentoria, a Rosane mesmo está com a relação de vídeos para fazer. Vocês fazem os vídeos para publicar. Antes de publicar, vai mandar para a mentora analisa, dá um feedback, traz os pontos que precisam melhorar se houver a necessidade, e quando tiver tudo ok, eu falo, pode publicar. Então, aqui você realmente imagine, lá atrás eu era extremamente tímida, eu tinha autoestima muito baixa, eu entrava muda, saía calada dos lugares, não gravava um vídeo, porque eu achava que a minha boca era torta, que as pessoas iam me criticar, que eu falava errado, era cheia de bloqueios. Por que aqui hoje eu ensino com tanto amor isso aqui para vocês? Porque eu sei do desafio que é aparecer. Eu sei como é desafiador gravar vídeos. Eu sei que a busca pela perfeição faz a gente deixar de viver uma vida extraordinária, porque a perfeição não existe nunca. Você vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. A nossa missão aqui é buscar excelência. E é isso que eu faço todos os dias, buscar me tornar excelente naquilo que eu faço. Mas a perfeição, você quer ser perfeito, você quer ocupar o lugar de Deus, porque perfeito só existe Ele. Então, precisamos ter esse entendimento. E aí, vocês têm alguém orientando, analisando os vídeos, os conteúdos. Então, é muito mais simples fazer as coisas acontecerem. E o planejamento, que é extremamente importante. O que não é planejado vira peso. O que é planejado vira progresso. Se você quer viver uma vida com leveza, direção e resultado, precisa parar de se virar nos 30 e começar a planejar com intenção. Planejamento não é sobre encher uma agenda, é sobre dar direção para o propósito. Que incrível isso aqui. A próxima etapa já é para quem fez a inscrição. Então, fiz a inscrição na mentoria. Qual o próximo passo? Vocês recebem um formulário, onde vocês vão responder. Tem várias perguntas que são importantes para mim e para a Nelson dentro desse formulário. Vocês vão preencher. Nós recebemos esse formulário no e-mail. E aí, depois desse formulário, vamos agendar a sessão individual. Na sessão individual, vamos personalizar plano de ação. Essa é a ferramenta mais importante. Foi isso aqui que a Vânia teve acesso essa semana, que as minhas alunas, e saem todo mundo aqui virado, assim, sabe, querendo fazer as coisas acontecer com muita vontade, porque é uma clareza muito diferenciada. Então, o plano de ação ele é no Notion, que é uma ferramenta muito profissional, que eu comprei essa ferramenta para entregar excelência para vocês. Então, eu entro aqui nesse painel, personalizo todo o plano de ação. Assim que a gente conclui, eu já libero para você acessar no seu e-mail. Você anda com o seu plano de ação na palma das mãos, no teu celular. É surreal isso aqui. Você não tem ideia de como isso aqui é extraordinário. Então, deixa eu ver aqui o que foi que a Lu planejou para fazer essa semana. A semana A, o que é que tem aqui? Perfeito, vou fazer essa estratégia aqui essa semana. Então, tudo ali mastigadinho, prontinho, na palma das mãos para vocês aproveitarem. Depois do plano de ação, nós temos o acompanhamento. Então, eu entro em contato com as minhas alunas, como é que estão as coisas por aí, do plano de ação, o que é que você está conseguindo implementar, você está tendo algum desafio, está tendo alguma dificuldade, precisando de ajuda para alguma coisa? Além de eu entrar em contato com vocês, vocês também entram em contato comigo a qualquer momento. O suporte funciona de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Então, teve uma necessidade, teve uma dúvida, teve uma estratégia, quer entender melhor sobre algo, manda mensagem para mim, para o Nelson, que nós estamos ali à disposição para atender vocês. Encontros ao vivo no Zoom a cada 15 dias. Aqui é a sessão que são os encontros para tirar dúvidas, é o plantão tirar dúvidas. Além desse passo aqui, tem um outro passo que eu não coloquei, que são as aulas gravadas na plataforma. As aulas sobre a mentoria completa, tudo sobre venda, sobre posicionamento, sobre estratégia, sobre consultoria de beleza, tudo gravado, prontinho lá para vocês acessar, assistir e tirar dúvidas com a mentora se houver necessidade. Então, eu garanto para vocês que o que existe dentro dessa mentoria, vocês não estão acostumadas a ver por aí. Eu tenho a Cirlei, por exemplo, que a Cirlei estuda muito. Ela diz, a Fátima Baltazar também. Luzia, eu já fiz vários cursos, já fiz mentorias muito mais caras e elas não entregam o que você entrega. Então, a Cirlei agora voltou também, assim como a Vânia, dentro do programa de continuação, porque é surreal o que eu entrego aqui. E o tempo inteiro eu estou trazendo melhorias, o tempo todo eu estou atualizando, estou trazendo estratégias. Final de semana eu vou para uma imersão. Com certeza, no nosso próximo encontro, vocês já verão uma nova mentora. Então, a mente, quando ela se expande, nunca mais volta ao tamanho original. Então, essa é a estrutura. 6 meses de acompanhamento. É 6 meses eu pegando na sua mão, te guiando, te mostrando o caminho. Exatamente o que você precisa fazer para alcançar os resultados que você deseja, de se tornar uma mentora com faturamento de 10 a 30 mil.
Hoje você terá uma oportunidade única e exclusiva para se tornar minha aluna. Se você sentiu que essa sessão fez sentido e é exatamente o que você está buscando e quer dar o próximo passo, eu quero te convidar para participar da minha mentoria. Lá eu te acompanho de perto com metas, estratégias e tudo que você precisa para ter um faturamento de 10, 20 ou 30 mil reais por mês. Esse é o convite, eu não trabalho com menos aqui. Você vai faturar no mínimo 10 mil nos próximos 6 meses. Isso é fato. Fato. E aí, fez sentido para vocês? Estão preparadas para a oferta? Estão preparadas? Estão prontas para mergulhar nessa jornada de evolução, de transformação e se tornar a empreendedora de sucesso nos próximos 6 meses? Então, vamos lá. Ainda não está na oferta especial, mas vamos lá contar tudo que vocês têm direito dentro da mentoria. O Bazar Online é a estratégia que já soma 3 milhões em resultados. Quem não é da Rinode vai aprender a estratégia, adaptar para o seu negócio e vai ter meu suporte, meu acompanhamento, mostrando passo a passo como funciona. Quem é da Rinode, além do passo a passo, tem um evento que acontece uma vez ao mês. Então, quem se inscreve agora, aproveita a oferta especial de maio, comemoração ao mês das Mães, vai ganhar o Bazar Online de junho, edição especial Dia dos Namorados. Vai ganhar o e-book, que é uma ferramenta prática para organizar todo o negócio. Lá tem conteúdo de gestão do tempo, educação financeira, as planilhas, fazer o controle das despesas físicas, as despesas do negócio, tudo em uma ferramenta. Vocês recebem um e-book e vocês realizam a impressão. É esse e-book aqui. Deixa eu ver se está fácil para mostrar para vocês. É esse e-book aqui, maravilhoso. Então, vocês recebem, quando eu tirar essa tela aqui, eu mostro um pouco melhor como é que funciona. Então, imagine que a Fátima, a Ana Maria, a Ana Patrícia, a Nalva, que faturou 15K, a Nilza, imagine que todas as alunas, elas investiram 8.734. Valeu a pena? Vocês acreditam que sim? A Ana, por exemplo, em 15 dias, ela recuperou todo o investimento e ainda teve lucro. A Ana Patrícia, 50 mil, valeu a pena ter investido 9 mil reais ali na mentoria? Vocês acreditam que sim? A Nilza, vocês acreditam que se ela tivesse investido 8 mil reais, tivesse acesso a todo o conhecimento e conseguido realizar um desejo tão grande como ela realizou, teria valido a pena? Vocês acreditam? Contem aqui no chat para mim. Vocês estão preparadas para a oferta especial? Nelson vai colocar o link aqui. É somente 5 vagas. Eu fiz essa oferta especial no mês de... Estamos em maio. No mês de abril, todas as vagas esgotaram. A Rosane aproveitou essa oportunidade. A Meire aproveitou essa oportunidade. Deixa eu ver quem mais que está aqui que aproveitou. Deixa eu ver. Aqui eu tenho a Meire, eu tenho a Rosane. A Vânia foi do programa de continuação. Só aqui eu tenho 2 alunas que aproveitaram essa oportunidade para vocês terem uma ideia. Porque quando eu apresentei os resultados, todas vocês acharam incrível e disseram que querem ter resultados como esse. Mas vocês estão dispostos a tomar a decisão que elas tomaram? Vocês estão dispostas? Então, vou compartilhar aqui agora a oferta especial que eu preparei para vocês que estão aqui nessa sessão experimental. São somente 5 vagas para o mês de maio. E vocês vão precisar ser rápidas para clicar no link e fazer a inscrição. Então, a oferta especial, olhe só, de 8.734 por apenas 2.997. 12 parcelas de R$ 309,96 no cartão de crédito, que você pode dividir em até 2 cartões diferentes, pode colocar uma parte em dinheiro, uma parte no cartão, pode entrar em contato comigo e com o Nelson para apresentar possibilidades. Nós não queremos aqui que dinheiro seja um empecilho, a gente quer promover a transformação da vida de vocês. Então, tem muitas mulheres que perdem grandes oportunidades porque ainda não aprenderam a se comunicar, e quem não se comunica acaba se complicando. Ou seja, é R$ 9,70 por dia que vocês vão investir para ter uma mentora especialista em venda de produtos físicos. Imagine aqui, todo mundo pagou 12 de R$ 309,90. Aí, em 15 dias, a Ana faturou 10. Então, eu paguei ali a parcela de R$ 309,90, ainda fiquei com R$ 9.700. Quem faturou 14, quem faturou 20, quem faturou 50 mil. Então, percebo que 309 é muito pouco, é muito pequeno diante de todos os benefícios que vocês terão aqui dentro da mentoria. E entre o faturar
Uma das coisas que a mentalidade da empreendedora precisa entender é que entre o faturar existe o investir. Se você quer, de fato, se tornar uma empreendedora com faturamento de 10 a 30 mil por mês, precisa aproveitar a oportunidade. Porque sem esforço não há crescimento e sem investimento também não há faturamento. Então, hoje, são 5 vagas, 12 parcelas de R$ 309,96, R$ 9,70 por dia. Vai ter meu suporte, meu acompanhamento, meu direcionamento por 6 meses para tornarem empreendedoras com faturamento de 10 a 30 mil. Eu preciso ser bem sincera contigo. Nada muda se você não mudar. Você já tem o desejo e já tem o sonho. Agora só falta a decisão. O que está te travando? Medo, dúvida, insegurança? Tudo isso só se vence com uma coisa: ação. Essa mentoria não é mais uma promessa, ela é um processo e eu estou pronta para te conduzir. Mas eu só posso te puxar para cima se você decidir sair de onde está. Se você quer faturar mais, ter direção para parar de se sentir perdida no meio de tanta coisa, então agora é o momento. Não é sobre perfeição, é sobre movimento. Porque a empreendedora que quer viver a melhor versão dela decide com coragem. E coragem é fazer mesmo com medo, sabendo que não vai estar sozinha. Eu vou caminhar com você, mas a escolha é sua. Vamos juntas? Ou vai esperar por mais quanto tempo? Estão preparadas para iniciar essa jornada? Porque eu estou aqui do lado de cá, estendendo a minha mão para te conduzir durante esse processo. E vai ser uma honra ter a oportunidade de ser a sua mentora. Nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, eu quero ver o teu depoimento estampado aqui. Então, seja bem-vinda à mentoria MLS 30K. Eu tenho certeza que essa vai ser uma das melhores decisões que você vai tomar na sua vida. Agora eu vou abrir aqui esse espaço para que vocês interajam, tirem as dúvidas. Vou parar aqui a gravação